Você já sentiu que tem algo a mais nessa vida que ninguém explica direito, mas que você simplesmente sente? Pois é, esse livro é sobre isso. Não espere encontrar aqui fórmulas exatas, gráficos complexos ou explicações acadêmicas. Aqui a conversa é outra. É de alma para alma, de coração aberto. Eu tô te convidando a mergulhar num mundo onde o universo não precisa ser entendido para fazer sentido. Ele só precisa ser vivido, sentido, experimentado com o corpo inteiro, não só com a cabeça. Sabe aquela sensação boa que aparece do nada, como um vento leve no rosto num dia quente? Ou aquele arrepio que não tem motivo, mas que faz o coração bater diferente? Isso é o invisível soprando no seu ouvido. Eu tô aqui e a gente vive cercado de barulho, né? Gente gritando verdades, vídeos dizendo o que fazer, algoritmos tentando prever nossos passos. Mas o que pouca gente te diz é que o verdadeiro segredo da vida está no silêncio entre as palavras, nas pausas que ninguém nota, nos detalhes que não se explicam. O mundo invisível é como uma dança suave, e o universo é o maestro que rege tudo com um toque leve, quase imperceptível. O problema é que a gente está tão ocupado tentando controlar tudo, entender tudo, provar tudo, que nem vê o espetáculo acontecendo bem debaixo do nariz. Mas calma, não precisa correr atrás de nada. É só parar e começar a sentir. Sim, sentir. Porque o universo não está interessado se você tem pés grajuaca ou se decorou o nome de todas as estrelas. Ele quer saber se você consegue fechar os olhos e confiar, se você consegue escutar com a alma e enxergar com o coração. Esse livro nasceu de inquietações minhas, de perguntas que não cabiam em palavras. E talvez você esteja no mesmo barco. Se for o caso, seja bem-vindo. Ou bem-vindo ao invisível. Aqui a mágica não está nas explicações. Está nas experiências. A cada capítulo você vai se ver sentindo coisas que nem sabia que moravam aí dentro. Vai descobrir que a vida é muito mais misteriosa, bonita e viva do que ensinaram pra gente. E olha, se você chegou até aqui não foi à toa, nada é. Tem coisa grande vindo aí. Sente só, solta a mente, abra o peito, um chamado pra sentir de verdade. Vamos direto ao ponto. Tá todo mundo pensando demais. E sentindo de menos. A gente aprendeu a viver com a cabeça no lugar, mas e o coração? Onde foi parar? Eu sei, eu também já fui desses que queria entender tudo, controlar tudo, ter todas as respostas antes mesmo de dar o primeiro passo. Só que olha, a vida não é um cálculo de matemática e um mergulho. E quem entra na água fazendo conta se afoga. Esse aqui é o meu convite. Menos lógica, mais entrega. Menos porquês mais prisenca, tem coisa que não é pra entender. É pra viver. Tipo óculo. Pôr do sol que te desmonta sem motivo. Ou aquele momento em que você sente que alguém lá em cima mexeu os pauzinhos só pra te dar um sinal. Tem coisa que não dá pra colocar em planilha menos. E ainda bem, porque o que não se explica, geralmente é o que mais transforma. A real é que o universo não fala com palavras. Ele sussurra com sensações. E quem está ocupado demais racionalizando tudo, acaba surdo para esse sussurro mágico. O segredo não é entender o mistério, é dançar com ele. Você já reparou como as crianças vivem? Elas não perguntam qual o sentido disso. Elas simplesmente brincam, sentem, vivem. E olha, talvez elas saibam mais do universo do que a gente com nossos livros, teorias e cursos. Sentir é um superpoder que a gente vai deixando de lado. Conform Cress. A gente troca a entrega pela dúvida, a leveza pelo controle, a intuição pela lógica. E é aí que a mágica vai embora. Ou melhor, a gente é que se afasta dela. Por isso eu te digo, se solta, deixa o coração guiar um pouco. Se permita não saber, não entender, não ter certeza menos e mesmo assim continuar. Porque às vezes o que você está procurando com tanto esforço está te esperando do outro lado da entrega. Silencia a mente só um pouquinho. E vem comigo. A lógica explica, mas a entrega revela. Cabeça pensa, alma vive. O segredo está no sentir. Sabe aquele momento em que tudo faz sentido, mas mesmo assim parece que tá faltando alguma coisa? Pois é. Entender com a mente é uma coisa. Agora, viver com a alma, meu amigo, é outro papo. Durante muito tempo eu achei que saber era o suficiente. Que se eu lesse os livros certos, fizesse os cursos certos, decorasse as frases de efeito, pronto, tava resolvido. Mas olha, vou te contar uma verdade que a vida me esfregou na cara. O que muda a gente não é o que a gente entende, é o que a gente sente. A mente é rápida, esperta, adora respostas. Mas a alma é lenta, profunda, gosta do mistério, do silêncio, daquelas coisas que arrepiam sem explicação. E é nela que mora a verdadeira sabedoria. Tem coisa que a cabeça até tenta traduzir, mas só a alma consegue absorver. Tipo um abraço de quem a gente ama, uma música que toca no fundo do peito ou aquele momento de paz que chega do nada, sem motivo nem lógica. Isso aí, meu querido, não se explica, se vive, e é aí que tá o pulo do gato quando você vive.
Com a alma, tudo ganha cor, cheiro, gosto. As coisas simples viram poesia. E até o que era dor vira aprendizado. Já com a mente sozinha, a vida vira uma equação sem graça menos, sempre tentando encaixar o inexplicável num quadradinho apertado. Eu não estou dizendo para jogar a razão fora. Claro que não. Ela é útil, importante, precisa. Mas ela sozinha é cega. Quem enxerga mesmo lá no fundo é a alma. É ela quem sabe o caminho mesmo quando a gente está perdido. Então, se posso te dar um conselho de coração aberto, é esse aqui. Não se limite a entender. Se permita sentir de verdade. Porque é aí, nesse espaço invisível entre o pensamento e o arrepio, que mora a mágica da vida. A mente te leva até a porta. A alma te convida a entrar, desliga a cabeça, liga o coração. A vida começa quando você para de explicar. Olha, vou te contar uma coisa que demorou para cair a ficha aqui. Quanto mais eu tentava entender tudo, mais a vida travava. Era como se cada pergunta criasse um nó. E eu passava o tempo todo tentando desatar, ao invés de simplesmente sentir o vento batendo no rosto. A gente cresceu achando que tudo precisa de explicação. Tudo, mas vou te dizer. A maioria das coisas mais lindas e transformadoras da vida não se explicam menos. Se sentem? E é aí que está o segredo que muda tudo. Sabe aquele amor que chega sem aviso? Ou aquela intuição que grita lá dentro sem motivo? Pois é, tenta explicar para ver. Trava, porque o universo não fala português. Ele se comunica em sensação, em vibração, em pele arrepiada. E se você ficar tentando traduzir tudo para lógica, vai acabar perdendo a mensagem. Te dou um exemplo real. Teve uma vez que eu estava num momento difícil, sem saber o que fazer. A cabeça estava a mil, cheia de e se, mas e por quê? Aí eu parei, fechei os olhos, respirei fundo e só senti. Sem querer controlar nada, sem buscar resposta, e bum! Veio uma clareza tão absurda que parecia mágica. Não foi raciocínio, foi conexão. O sentir não vem da cabeça, vem da alma. E quando você dá espaço para isso, parece que o mundo inteiro muda de cor. As coisas se encaixam sem esforço. Os sinais aparecem. E aquela paz que você estava caçando fora, brota do dentro agora. Não tô dizendo para você virar um ser zen 100% do tempo. Sem pensar em nada, eat pork knee. A mente ainda é útil. Mas o convite aqui é simples e poderoso. Menos esforço para entender, mais coragem para sentir, porque, no fim das contas, o que transforma a sua vida não é o que você explica para os outros. É o que te faz arrepiar sem explicação nenhuma. Quer mudar tudo, começa sentindo, né? O resto, o universo cuida. Capítulo 1. A ilusão da lógica. Eu cresci acreditando que a lógica era o caminho mais seguro, que tudo que não podia ser provado, calculado ou explicado era tipo aquelas histórias de sentir que o povo espiritual fala. Confesso, eu torci o nariz, mas aí a vida começou a me dar rasteira. Coisas que faziam sentido no papel, não funcionavam na prática. E outras, completamente loucas, né, sem pé nem cabeça, me levavam para lugares incríveis. Foi aí que começou a cair a ficha. Talvez a lógica sozinha não fosse tão poderosa assim. Talvez ela estivesse me enganando bonito. A lógica parece confiável, parece firme, parece amiga. Mas quando a gente depende só dela, acaba enxergando o mundo pela frestinha da porta menos e não pela janela escancarada da alma. Ela até tenta te proteger, né? Com aquele papo de não vai por aí, isso não tem fundamento, espera ter certeza primeiro. Só que sem perceber, a lógica te tranca num mundinho pequeno, onde o impossível nem tenta bater na porta. E olha que ironia. Quanto mais eu tentava controlar tudo com lógica, mas a vida me surpreendia com o imprevisível. E era sempre o imprevisível que me levava para as melhores descobertas. Então, nesse capítulo, eu quero te mostrar como a lógica muitas vezes é só uma roupinha bonitinha que a gente veste para se sentir no controle. Mas por trás dela, tá o infinito invisível querendo ser sentido. Se prepara, porque quando você começar a desconfiar da lógica, vai abrir espaço para a mágica entrar. E, meu amigo, eu jogo muda cabeça de mei. Coração de menos. Quando a lógica coloca a trava no infinito, vou te contar uma coisa meio doida, mas que fez total sentido quando caiu a ficha. Quanto mais a gente tenta explicar tudo, mais a gente se afasta do que é mágico, grandioso, infinito, sério. Já parou para pensar que o racional tem limite menos? Mas o universo não. A cabeça calcula, analisa, organiza. Mas o coração é bicho livre. Ele voa, sente, mergulha. E é justamente aí que mora o segredo. Eu mesmo vivi muito tempo achando que só dava para confiar no que era comprovado. Só que nessa de querer comprovar tudo, eu deixava passar as maiores oportunidades de me conectar com o invisível. E olha, o invisível é onde mora a mágica. O racional adora a caixa, gosta de nomear, rotular, colocar tudo em compartimento. É como se dissesse, aqui está seguro, aqui eu entendo.
Mas o que acontece com o que não cabe na caixinha? O que não tem nome? O que só dá para sentir? Simples. A lógica ignora, bloqueia, descarta. E você perde o espetáculo por estar ocupado demais tentando entender o roteiro. Quer ver um exemplo prático? Amor, intuição, inspiração... Tudo isso é invisível, né? Mas ao mesmo tempo é o que move a gente de verdade. E mesmo assim tem gente que tenta racionalizar sentimento menos como se desse para medir arrepio com régua. Faz sentido? Não. Faz. Mas a gente insiste. A mente é maravilhosa, mas não dá conta do universo inteiro. E tudo bem, porque nem tudo precisa passar pelo filtro do faz sentido. Às vezes basta passar pelo filtro do tocou meu coração. Então, meu convite é esse. Relaxa um pouco essa cabeça exigente e deixa a alma respirar. O que é infinito não cabe no quadradinho do raciocínio. E quando você aceita isso, abre a porta pro inesperado, pro leve, pro mágico. O racional tenta te proteger, mas às vezes ele te protege até daquilo que veio para te libertar. E bora soltar um pouco o freio da lógica? Vai que o universo tá só esperando isso para te mostrar o que ele realmente pode fazer. Explica, mas não sente o medo de mergulhar no invisível. A gente tem uma mania danada de querer explicação. Para tudo, né? Tipo, se não tem prova, não confio. Se não entendo, não acredito. Mas cá entre nós. Desde quando o invisível precisa pedir permissão para existir? Eu já fui assim. Preço no tal do preciso entender antes de confiar. Era como se o universo precisasse me entregar um manual de instruções antes de eu dar o primeiro passo. Só que aí vem a vida, com seu jeitinho irônico, e mostra. Quanto mais a gente se apega às explicações, mais se afasta da experiência real. O que ninguém conta é que, no fundo, esse apego vem de um lugar meio escondido. O medo do invisível. Medo do que não dá para ver, do que não tem nome, do que não cabe num gráfico. E aí a gente se esconde atrás da lógica, como quem se enrola num cobertor, num dia de tempestade. Quentinho, mas limitante. O invisível assusta-se. Oxygen. Ele pede que a gente confie no escuro, que a gente sinta antes de entender. E isso para uma mente treinada para controlar tudo é quase um desafio de outro mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi na marra. Nem tudo que é real se explica. E nem tudo que se explica transforma. Tem coisa que só se vive com os olhos fechados e o coração escancarado. Tipo quando você sente uma paz absurda do nada, ou tem aquele pressentimento forte que salva o seu dia. Você explica não, mas sente. E sente forte. O apego às explicações é confortável sim, mas também é uma prisão disfarçada de segurança. E enquanto a gente está ali tentando entender tudo certinho, o universo está passando de fininho, soprando sinais, enviando respostas em forma de sensação, só que a gente está ocupado demais tentando decifrar com a cabeça o que só se entende com a alma. Soltar esse apego não é perder o controle, é ganhar a liberdade. É dizer, ok, eu não entendo tudo, mas confio e, nossa, quando você faz isso, parece que o universo abre um sorrisão e diz, agora sim, posso trabalhar. Então bora desapegar um pouco das explicações? Não veio para ser explicado, veio para ser vivido. Quando eles pararam de entender, a vida começou a fazer sentido. Tem gente que só começou a viver de verdade depois que desistiu de entender o universo. E isso para mim sempre foi um baita sinal de que tem coisa maior rolando por trás das cortinas do que a gente imagina. Quer ver? Vou te contar umas histórias reais que me marcaram. O João era um cara super lógico. Desses que tinham resposta para tudo, engenheiro, mente afiada, planilha para tudo, mas vivia com aquela sensação estranha de vazio. Nada parecia fazer sentido. De verdade mesmo com tudo em ordem, até que um dia, no meio de uma crise de ansiedade braba, ele simplesmente parou, soltou o controle, chorou feito criança e disse, eu não sei mais o que fazer, universo, tô cansado. E pasme. Foi aí que tudo começou a mudar. Não veio uma voz do céu, nem nada do tipo, mas veio uma paz absurda, uma clareza sem lógica. Ele entendeu tudo quando parou de tentar entender qualquer coisa. Simples assim. Tem também a Marina sempre buscou respostas em livros, cursos, mestres. Fez 1000 retiros, colecionava técnicas, até que um dia, cansada de tanto buscar, ela foi sentar na beira de um rio e só ficou ali, ouvindo a água, sentindo o vento. E me contou que, naquele momento, sentiu o universo inteiro conversando com ela, nada explicado, mas tudo compreendido. E olha, essas histórias não são raras. Quanto mais eu escuto as pessoas, mais percebo que o clique da virada vem no silêncio, não no raciocínio. A resposta chega quando a pergunta para de gritar. Porque, no fim das contas, o universo não é um quebra-cabeça para montar. Ele é mais como uma música. Você não entende uma canção, você sente. E às vezes, quando você desiste de entender a letra, é aí que o som te toca de verdade.
Então, se você está cansado de procurar sentido em tudo, talvez seja um momento de fazer como o João, a Marina e tantos outros, desapegar da lógica, se abrir para o mistério e deixar o invisível te mostrar o caminho. Porque tem coisa que só se revela para quem decide parar de procurar. E quando isso acontece, meu amigo, o universo inteiro começa a dançar com você. Capítulo 2. Sentir é saber. Tem coisa que a gente simplesmente sabe sem nunca ter lido, ouvido ou aprendido de ninguém. É um saber que não vem da cabeça, menos vem do peito. E quando você sente, pronto, já entendeu tudo, mesmo que não consiga explicar. Eu sei que parece meio louco dizer isso num mundo que valoriza diploma, lógica e explicação para tudo. Mas olha, vou te contar, as maiores verdades que eu vivi vieram embrulhadas em silêncio. Viram foma, de arrepio, de nó na garganta, de um não sei porquê. Mas é isso bem no meio do peito. Nesse capítulo, eu quero te levar para esse lugar mais sensível, mais íntimo, onde a intuição é mais forte que qualquer argumento, onde você aprende a confiar no que sente. Mesmo quando a mente tenta sabotar com 1000 dúvidas, já reparou como às vezes a gente sente o clima de um lugar sem ninguém dizer nada? Ou sabe quando algo vai dar certo mesmo sem nenhuma garantia? Pois é, isso é a sabedoria do sentir. Um tipo de inteligência que não grita, não se impõe, mas acerta em cheio. E o mais doido, quando você começa a confiar mais nesse sentir, tudo flui. As decisões ficam mais leves, os caminhos se abrem. O universo parece até te responder mais rápido. Então já deixo o aviso. Se prepara, porque esse capítulo não é para ser entendido com a razão, mas para ser vivido com a alma. Sentir é saber e às vezes é a única coisa que você realmente precisa. Coração não mente. Suas emoções são o GPS da alma Voca Japuru. Para pensar que suas emoções podem ser a bússola que o universo te deu para navegar por essa vida maluca? Pois é. E o mais louco é que a gente passa a vida tentando ignorar, controlar ou esconder o que sente, quando na verdade é aí que mora a resposta. Eu aprendi na marra que emoção não é frescura, menos é direção. Quando a alma quer te avisar que tem coisa errada, ela não manda e-mail nem sinal de fumaça. Ela manda sentimento. Às vezes vem como aperto no peito em do nada. Raiva que explode do zero. Outras vezes vem leve, como uma paz sem explicação. Ou aquela alegria boba que brota do nada. E olha, quanto mais eu ouço essas emoções, mais clareza eu tenho. Elas me guiam feito farol em noite escura. Quando ignoro, me perco. Quando respeito, me encontro. Simples assim. Tem gente que pensa que sentir é fraqueza. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sentir é superpoder. É o seu jeito de conversar com o invisível, de captar o que os olhos não veem, mas o coração já sacou faz tempo. Quer saber se está no caminho certo? Pergunta para o seu corpo. Ele sabe. Sempre soube. Se o coração acelera de leve, se a respiração solta, se bate aquela empolgação, vai agora se o corpo trava, se o estômago fecha, se o peito pesa, sinal vermelho e o mais bonito. É que quando você começa a confiar nas suas emoções como um GPS espiritual, a vida vai ficando mais honesta, mais fluida, mais verdadeira. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de lutar contra si mesmo. Então é isso. Da próxima vez que sentir algo forte, não empurra, não finge que não é nada, escuta. Pode ser só a alma te dando um toque carinhoso. Ei, olha, por aqui tem luz. No fim, é como eu sempre digo, a mente calcula. Mas quem mostra o caminho de verdade é o coração. Quando o corpo fala, a alma sabe o que os arrepios e silêncios dizem sem palavras. Tem coisa que o corpo sente antes da mente perceber, e quando isso acontece, pode acreditar. É sabedoria pura, vinda direto da fonte. O corpo fala, e fala bonito menos, mas a gente, distraído com barulho, costume e correria, vive ignorando os sussurros dele. Sabe aquele arrepio do nada que vem sem motivo? Aquela sensação gostosa que percorre a espinha quando você ouve uma frase que te toca de verdade? Ou até aquele frio na barriga que aparece do nada, como se algo estivesse prestes a acontecer? Pois é, não é à toa, é o seu corpo te contando uma verdade que você ainda nem entendeu com a cabeça. Tem também os silêncios. Os silêncios, eles são mestres. Já reparou como, em alguns momentos, o silêncio grita? Ele chega pesado, cortante e cheio de mensagens escondidas. Outras vezes, é leve, como um abraço invisível que acalma tudo por dentro. E quando a gente aprende a ouvir esses silêncios, meu amigo, a alma começa a sorrir. O mais interessante é que o corpo nunca mente. Ele pode até tentar esconder, mas sempre dá um jeitinho de mostrar. Um suspiro mais fundo, um nó na garganta, um cansaço que não é só físico. Tudo isso são recados preciosos, tipo secretos da sua essência dizendo: ei,
Presta atenção aqui. Tem algo que você precisa sentir. E olha, não precisa ser místico para entender isso. Basta parar um pouco, respirar fundo e se perguntar: o que meu corpo está querendo me dizer agora? Você vai se surpreender com a resposta menos ou melhor. Com a sensação, a real é que a sabedoria do corpo é antiga, ancestral. Ela vem antes da lógica, antes das palavras. E quando você começa a dar voz para ela, tudo muda. As decisões ficam mais alinhadas, os caminhos mais leves, e até os tropeços viram aprendizado com sentido. Então faz assim. Da próxima vez que um arrepio te visitar, ou o silêncio te envolver, não fuja, sente, escuta, confia. Às vezes, a resposta que você procura está ali, escondida num calafrio, num silêncio cheio de alma, num toque sutil de verdade. Intuição. A voz baixinha que o universo usa para gritar com você. Você já teve aquela sensação de não sei porquê, mas é isso? Aquela certeza maluca que brota do nada, sem lógica, sem explicação, mas que parece gritar por dentro. Pois é, isso é intuição, o idioma preferido do universo. E olha, quando você aprende a escutar, a vida muda de tom. Eu demorei para confiar nessa tal intuição. No começo achava que era só coisa da minha cabeça. Mas depois de quebrar a cara umas boas vezes seguindo só a razão, comecei a perceber que a intuição sempre soube antes. Sempre. E, o mais curioso, ela nunca grita. Mas com uma força danada. A intuição é aquele empurrãozinho invisível que te faz virar à esquerda quando todo mundo vai para a direita. É o frio na barriga que avisa não vai, mesmo quando tudo parece perfeito. É o vai agora que chega do nada e te joga para algo que muda tudo. E como se o universo tivesse uma linha direta com seu coração. E sabe o que é mais doido? A intuição nunca erra. Quem erra é a gente quando ignora ela, quando escolhe ouvir o medo, a dúvida, o barulho lá fora. Ao invés desse toque suave que vem lá de dentro, tem dia que a intuição fala no silêncio, tem dia que ela vem num sonho estranho, numa frase que você ouve na rua, num número que se repete. O universo usa sinais, códigos, sensações, e quem está presente, quem está conectado, entende tudinho menos mesmo sem entender. Então, se você me perguntar hoje qual é o idioma do universo, eu respondo sem pensar duas vezes. É a intuição, pura, leve, certeira. E ela mora aí dentro de você, só esperando você parar de duvidar. Quer se alinhar com a vida? Começa ouvindo o que não se fala. A intuição não dá explicações. Ela dá direções. E se você seguir, o universo vai abrir cada porta como mágica. Capítulo 3. O silêncio que conecta. Vamos combinar uma coisa? A gente vive num barulho danado. É notificação, pensamento, cobrança, ansiedade, gente falando sem parar. E no meio desse caos todo, sabe o que quase ninguém valoriza? O silêncio. Mas eu vou te contar uma verdade que mudou a minha forma de enxergar a vida. O silêncio é onde mora a conexão de verdade. Com você mesmo, com o universo, com o que é sagrado e invisível. E o mais bonito, ele não precisa fazer alarde para te mostrar isso. Te digo com o coração aberto. Foi no silêncio que eu mais escutei, quando a mente cansou de fazer barulho. E eu decidi só ficar, respirar, estar, sem querer controlar, entender ou planejar nada. E aí, sem aviso, senti uma presença, uma paz, tô aqui que não dá para colocar em palavras. O silêncio não é ausência, é presença em estado bruto. Ele não é vazio, ele é cheio. Cheio de respostas que a gente só ouve quando desliga o mundo e acende a alma. Esse capítulo é um convite, um chamado mesmo, para você sair um pouco do barulho de fora e mergulhar nesse espaço sagrado dentro de você onde tudo faz sentido mesmo sem explicação. É ali que o universo sussurra, que a intuição fala, que o coração respira em paz. O silêncio é o idioma da alma. E quando você aprende a escutar, meu amigo, tudo se conecta. Vem comigo. Vamos aprender a ouvir o que não se diz. Muito ruído, pouca alma. Quando o mundo grita e a gente se desconecta. Vamos ser sinceros, o mundo está cada vez mais barulhento. É celular vibrando, gente falando alto, 1000 pensamentos ao mesmo tempo, cobrança por todos os lados. E no meio disso tudo, cadê a gente? Eu já me vi nesse turbilhão mais vezes do que gostaria de admitir. Tentando dar conta de tudo, agradar todo mundo, responder todas as mensagens, cumprir todas as tarefas. Mas sabe o que eu percebi? Quanto mais eu me conectava com o barulho de fora, mais eu me desconectava de mim. O barulho do mundo é traiçoeiro. Ele chega disfarçado de importante, de urgente, de só mais um pouquinho, mas vai te roubando pedacinho por pedacinho daquilo que realmente importa. E o pior, a gente nem percebe. A verdade é que o essencial fala baixinho. A paz não grita. A intuição não buzina. A alma não manda alerta no celular. E se você não fizer silêncio, vai continuar achando que está ocupado. Quando not real, está só sendo arrastado. Te falo com carinho e experiência.
É no silêncio que a vida te devolve o que o barulho levou. É ali que você lembra quem você é, o que te faz bem de verdade, o que te acalma o peito e acende o olho. Correria cansa, o excesso sufoca. E esse mundo moderno, com todo o seu progresso, está nos afastando de algo que nenhum aplicativo vai trazer de volta. Presença. Então, às vezes o que você mais precisa não é de mais informação, mais notícia, mais vozes. É de menos barulho. Maze e Sância desliga um pouco. Silencia por dentro, porque olha, quando o mundo cala, a alma fala. E ela sempre tem algo lindo para te dizer. É no silêncio que o invisível fala mais alto. A gente vive cercado de som, né? Música tacando, notificação apitando, gente falando o tempo todo. Mas vou te contar um segredo que aprendi na prática. Tem coisa que só dá para ouvir quando tudo cala. E não tô falando de som externo, não. Tô falando de outra frequência, daquele sussurro que vem de dentro do invisível do universo. No começo, confesso que eu achava isso meio besteira, que ficar em silêncio era perda de tempo. Mas aí veio a vida e me mostrou o contrário. O silêncio, na real, é um portal. E quando você atravessa, descobre um mundo que estava sempre ali só esperando você parar de fazer barulho. Mas como silenciar, né? Como escutar o que não tem som. Eu fui descobrindo aos poucos o meu tempo. E entendi que silenciar não é só calar a boca, é calar por dentro também. É dar uma pausa nos pensamentos que não param, nas preocupações que não levam a lugar nenhum, nas vozes que a gente carrega dentro da cabeça o tempo inteiro. Começa devagar, desliga o celular por uns minutos, respira fundo, fecha os olhos. Se vier pensamento, tudo bem, deixa passar como nuvem. Fica ali, só você com você. Pode parecer estranho no começo, mas depois vira abrigo. E de repente, sem esforço, você começa a sentir uma paz leve, uma intuição tímida, uma sensação gostosa que não tem nome, mas aquece. O silêncio vira conversa, sem palavra nenhuma, mas com significado para caramba. É ali que o universo te responde. Não com frases prontas, mas com certeza interna, com aquele arrepio bom, com aquela ideia que surge do nada, com aquela calma que não tem explicação. É quando o invisível finalmente consegue falar, porque você deu espaço. Então, se você anda perdido, cansado ou buscando respostas, faz esse teste. Silencia, porque o que você tanto procura pode estar tentando te dizer oi há tempos. Só que baixinho demais para passar por todo esse barulho. Desacelera, respira e sente como ouvir o que o olho não vê. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Quanto mais você corre, menos você escuta. E olha, tem muita coisa linda tentando te alcançar, mas não consegue porque você está ocupado demais, acelerado demais, distraído demais. A boa notícia: não precisa sumir no meio do mato, nem virar monge para ouvir o invisível. Bastam algumas práticas simples, daquelas que a gente encaixa na rotina sem drama, mas que fazem um bem danado. Uma que eu amo é respirar consciente. Parece bobo, mas muda tudo. É só parar por uns minutinhos, fechar os olhos e sentir o ar entrando e saindo, nada a decomplicar. Só respire e presta atenção. Em pouco tempo, você sente o corpo acalmar e a alma começa a cochichar. Outra coisa que funciona muito comigo é caminhar devagar, sem destino, sem fone de ouvido, sem pressa, sem ficar rolando feed. Só eu, o chão e o céu. É impressionante como o universo fala alto quando a gente anda em silêncio com a mente limpa. Tem também aquele truque simples e poderoso: ficar em silêncio total por 5 minutinhos ao dia. Nem que seja no banheiro, no carro ou antes de dormir. É só o silêncio. Nada de tentar meditar direito, viu? É só ficar quieto e deixar o invisível chegar e, claro, escrever o que sente ajuda demais. Escreve tudo, sem filtro. Quando a gente coloca no papel, a alma se revela. Às vezes, uma simples frase solta ali te dá a resposta que a cabeça tentou encontrar por semanas. E quer saber? Olhar pro céu por uns minutos também é uma baita prática. Simples, gratuita e cheia de magia. Fica ali só olhando, sem pensar. O universo fala muito através das coisas que não dizem nada. Então é isso. Se você quer mesmo escutar o que está além do óbvio, desacelera. Simplifica, silencia. Porque o invisível, meu amigo, não gosta de gritaria. Ele prefere chegar de mansinho, menos no tempo certo, do jeito certo, no silêncio do coração. Capítulo 4. O universo fala em sinais. Você já viveu algo tão coincidente que deu até um arrepio? Tipo pensar numa pessoa e ela te ligar segundos depois? Ou ver uma mesma palavra, número ou símbolo repetindo o tempo todo em lugares diferentes? Pois é, isso não é por acaso. Isso é o universo falando. Demorei um tempão para perceber isso. Eu achava que era só loucura da cabeça, coisa do momento. Mas depois de ignorar vários desses sinais e quebrar a cara, comecei a prestar mais atenção. E quando você começa a escutar, tudo muda de cor,
O universo é esperto, ele não manda carta registrada nem fala em alto-falante. Ele fala em detalhe, em sincronia, em intuição, às vezes num sonho, outras numa música aleatória que toca bem quando você está pensando em desistir. Ou num encontro inesperado que parece sem querer, mas na real é exatamente o que você precisava. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como abrir os olhos e o coração para essas mensagens que estão por toda parte. Não precisa ser místico nem viajado, só precisa estar presente, conectado com a sensibilidade afiada. Porque o universo não é mudo. Nunca foi. A gente é que vive com um som alto demais para perceber. Mas quando você começa a enxergar os sinais pares médica, e de certa forma é mesmo coincidência o sinal, quando o universo dá aquela piscadinha. Me diz uma coisa, já aconteceu de você pensar em alguém do nada e essa pessoa te mandar mensagem no mesmo instante? Ou ver a mesma sequência de números várias vezes no mesmo dia? Ou topar com uma frase que responde exatamente o que você estava sentindo por dentro? Pois é, coincidência? HMM? Ou será que é o universo dando um toque de leve? Eu também achava que essas coisas eram só curiosidades da vida. Tipo, que engraçado. Orra. Até que comecei a perceber que esse engraçado estava ficando cada vez mais frequente. E aí a ficha caiu, o universo fala, só que ele fala baixinho, em forma de sinal. A gente é que vive ocupado demais, acelerado demais, cético demais. Per si. Mas se você parar um pouquinho, olhar com mais carinho para os detalhes do dia, vai ver que tem mensagem escondida em todo canto. Numa conversa aleatória, num trecho de música, num número repetido. Até naquela coincidência esquisita que te faz dizer, não é possível. E sabe o que eu descobri? Quando você começa a levar esses recados sutis a sério, parece que o universo manda mais ainda. É como se dissesse, agora você está ouvindo? Então, toma aqui mais uma dica. Não é para viver paranoico achando que tudo tem um grande significado, não é isso. Mas é sobre estar aberto, sensível, presente. Porksim, RS. Vezes é só coincidência, mas às vezes é exatamente a resposta que você pediu sem nem perceber. Então, da próxima vez que algo sem sentido acontecer, não passa batido. Para, respira e pergunta: o que isso quer me mostrar? Baby, mim. O universo adora falar com quem aprendeu a escutar com o coração. Tudo conectado, decifrando os sinais escondidos nas sincronicidades. Você já reparou como tem coisa que acontece certinho, no momento exato, como se o universo tivesse roteirizado tudo nos mínimos detalhes? Isso aí, meu amigo, se chama sincronicidade. E sim, tem mensagem por trás. Eu confesso que antes achava que era só coincidência. Mas depois de levar umas boas cotoveladas cósmicas dessas que não dá para ignorar, comecei a prestar mais atenção. E foi aí que entendi. A vida manda pistas o tempo todo, só que não em palavras, em sinais, mas tá. E como interpretar isso tudo sem virar o doido das teorias malucas? Vou te contar como eu faço, do jeitinho mais simples possível. Primeiro, sente. Quando algo estranho acontecer, algo que parece ter um quê de mágica, não tenta explicar logo de cara. Respira e pergunta para si mesmo: o que eu estou vivendo agora? Em que ponto da vida eu estou? O que isso pode estar querendo me mostrar? Segundo, repara no padrão. Se um número, uma música, uma pessoa ou até uma frase aparece de novo e de novo e de novo, aí tem. O universo ama repetir até você prestar atenção. Tipo um amigo insistente batendo na porta. Terceiro, ouve o que sentiu na hora. Não tenta racionalizar. Às vezes você vê um sinal e sente uma paz, um friozinho na barriga, um empurrãozinho para fazer ou não fazer algo. Pronto, tá aí a resposta. Intuição e sincronicidade andam de mãos dadas. E por fim, confia. Pode ser que você não entenda o sentido completo na hora. Tá tudo bem. Nem tudo é para ser decifrado de primeira. Às vezes, o ahá, sovem de porra, quando você junta as pecinhas. O mais bonito disso tudo é que quanto mais você observa e agradece pelos sinais, mais sinais vêm. É como se o universo dissesse: você está ouvindo? Então, segura mais essa. Então, da próxima vez que algo fora do comum cruzar seu caminho, não deixa passar batido. Pergunta com o coração, sente com a alma e escuta com silêncio. Porque olha, a sincronicidade é o jeito elegante que o universo tem de dizer: tô com você, sinais por todo lado. Um jeito simples de anotar e entender os recados do universo. Se tem uma coisa que mudou meu jeito de enxergar a vida foi perceber que o universo vive, deixando bilhetinhos para gente só que invisíveis, e quer saber, eles estão por toda parte. Mas para enxergar esses sinais e principalmente entender o que eles querem dizer, tem um exercício simples que funciona muito bem: registrar e decifrar. Parece coisa boba,
Mas é poderoso, viu? Eu comecei anotando algumas coisas só por curiosidade. Tipo, hoje vi a mesma hora repetida 3 vezes, ou encontrei uma pessoa que não via há anos bem no dia que pensei nela. Depois de uns dias comecei a ver padrões que nem imaginava, então aqui vai o passo a passo. Do jeitinho que faço até hoje. Primeiro, arruma um caderno só para isso. Pode ser físico, aplicativo de notas ou até aquele bloquinho esquecido na gaveta. O importante é ter um lugar fixo para registrar. Depois, ao longo do dia, anota tudo o que te parecer estranho, curioso ou repetitivo. Pode ser um número que aparece toda hora, uma palavra que alguém diz e você já ouviu. Em outro lugar, um animal que cruza seu caminho, um sonho diferente, até um sentimento esquisito do nada. E não tenta entender na hora, não. Coloca a data, como você se sentiu, o que estava vivendo no momento. Às vezes o sinal não faz sentido agora, mas daqui uns dias, pá, tudo se encaixa. Depois de um tempo, relê suas anotações com calma. Tipo, quem monta um quebra-cabeça, você vai se surpreender com os fios invisíveis que começam a se conectar. E aqui vai um segredinho extra. Quando você começa a registrar, o universo percebe que você está prestando atenção, e aí ele capricha nos sinais. Juro, parece até brincadeira. Esse exercício é um convite para viver com mais presença, mais escuta, mais intenção, porque no fundo a vida está sempre conversando com a gente, mas a gente precisa aprender a falar a língua dela. E essa língua, meu amigo, tá cheia de entrelinhas. Capítulo 5, Presença Portal. Tem uma coisa que eu aprendi na marra menos e que mudou tudo pra mim. O agora é o único lugar onde a mágica realmente acontece. Pode parecer simples, até clichê, mas quando você vive isso de verdade, não tem mais volta. Estar presente é tipo abrir uma porta secreta para um universo que sempre esteve ali, só esperando você chegar inteiro. A gente vive demais no automático, né? Pensando no que já foi, se preocupando com o que ainda nem aconteceu. E enquanto isso, o presente, que é onde a vida acontece de verdade, vai passando despercebido, como se fosse só um corredor entre um momento e outro. Que bobagem! O agora não é passagem, é destino. Nesse capítulo eu quero te mostrar que a presença é um portal direto para a conexão profunda com o invisível. É quando você está 100% ali, sem distração, sem pressa, que as respostas chegam, os sinais aparecem. E a intuição fala mais alto. E olha, não precisa de 1000 técnicas. Estar presente é mais simples do que parece. É olhar no olho de verdade, é sentir o sabor do café, é respirar fundo e perceber que você está vivo aqui, agora. É dar atenção para a vida como se ela fosse uma visita importante, porque é quando você se entrega para o momento presente, tudo fica mais claro, mais leve, mais vibrante. As coisas que pareciam distantes começam a chegar, como se o universo estivesse só esperando você. Chegar também, então se prepara, porque nesse capítulo a gente vai desacelerar o passo e mergulhar fundo no poder da presença. Porque estar aqui, de corpo e alma, na We Are Survivor, é acessar o portal daquilo que é real. Agora é o lugar onde o invisível mora. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele foi isso. O agora é mágico. Sério. É aqui, nesse exato momento, que a vida acontece de verdade. O passado já foi, o futuro nem chegou. E o presente? O presente é onde mora o invisível que muda tudo. Eu vivi muito tempo com a cabeça no e se ou no quando, sempre esperando a hora certa, o sinal perfeito. O dia em que tudo faria sentido. Mas a verdade é que quanto mais eu fugia do agora, mais eu me afastava de mim, do que realmente importava. E o universo, quietinho, só me esperando voltar pra cá. Viver no presente não é só coisa de livro de autoajuda. É a chave para sentir o que os olhos não veem. É no agora que você percebe aquele arrepio diferente, aquela paz do nada, aquela ideia boa que chega feito brisa num dia quente. Tudo isso só aparece quando você tá aqui. E o engraçado é que o agora é silencioso. Não faz alarde, não grita. Mas quando você se conecta com ele, parece que o coração desacelera, a mente sossega. E o invisível começa a te tocar de leve, como quem diz, finalmente você chegou. Quer sentir o que está além? Quer ouvir o universo sussurrando? Quer se reconectar com o que é real de verdade? Então faz um favor para você mesmo. Volta pro agora. Respira fundo, sente o chão debaixo dos pés. Presta atenção no som à sua volta. Tá tudo aqui. O amor, a resposta, a intuição, a paz. Porque no fim, o agora não é só um instante. É o portal por onde o invisível entra sorrindo. O segredo tá aqui, a magia escondida no agora. Você já parou para sentir um momento de verdade? Não tô falando de tirar uma foto bonita para postar, nem de marcar presença só por estar. Tô falando de estar inteiro ali, com o coração no presente e a mente desligada do resto. Quando você faz isso, descobre uma coisa incrível. Existe uma magia escondida no agora.
A gente vive pulando de passado para futuro, lembrando do que já foi, preocupando com o que nem chegou. E nisso tudo, o presente, que é o único tempo real que existe, vai ficando para trás, como se não fosse nada demais. Mas é aí que está o erro. E também o segredo que muda tudo. Já percebeu como os momentos mais mágicos da vida acontecem do nada? Um pôr do sol que te pega de surpresa, um abraço apertado que acalma tudo, uma risada boba que vira lembrança eterna. Tudo isso nasce no agora. E só acontece porque, por alguns segundos, você parou de pensar e simplesmente viveu. O momento presente é tipo um cofre invisível, silencioso, discreto, mas cheio de tesouro escondido. Só que para abrir ele você precisa estar presente, sem distração, sem correria, sem expectativa, só sendo, só sentindo. E o mais curioso é que quanto mais você valoriza o agora, mais ele te recompensa. As ideias fluem, o coração sossega, o corpo responde. E o universo sorri e começa a conspirar a seu favor. Então, se eu puder te dar um conselho simples é esse. Abre os olhos pro agora. Sente o cheiro do café, o vento na pele, a textura das coisas, o som da sua própria respiração. Porque a vida, meu amigo, acontece exatamente aqui. E se tem um lugar onde o invisível gosta de brincar e no presente, é nesse instante que mora a mágica que você tanto procura, do modo sobrevivência pro modo presença. A virada que muda tudo. Vou te contar uma coisa que talvez você nem perceba. A maioria das pessoas não vive, só sobrevive. E eu sei pouco. Já fui uma delas. Acorda, corre, trabalha, entrega, come qualquer coisa, rola o celular, dorme cansado e começa tudo de novo no dia seguinte. Parece normal, né? Mas no fundo, isso é só existir no piloto automático. E aí vem a pergunta que mudou tudo pra mim. E se ao invés de só sobreviver, eu começasse a perceber outra vibe? É você sair do modo pressa e entrar no modo presença. E ver beleza nas coisas que antes passavam batidas. É ouvir mais, sentir mais, se importar mais menos com o que realmente importa. E não precisa largar tudo e ir morar no meio do mato não. Basta fazer pequenas pausas, respirar mais fundo. E começar a olhar para o que está ao seu redor com mais atenção. Quando você para de viver correndo, o tempo parece esticar. Os momentos ficam mais vivos. Uma conversa simples ganha outro valor. Uma caminhada vira terapia. O cheiro do café de manhã vira gratidão pura. A real é que viver não é correr atrás do tempo. É andar lado a lado com ele. E trocar obrigação pela intenção. É fazer o mesmo de sempre. Só que com presença, com alma, com sentido. Porque olha, a vida não é um lugar para chegar. É um lugar para sentir no caminho. Então, se você anda no automático, perdido nas tarefas, contando os dias para a sexta-feira chegar, respira. Fecha os olhos por uns segundos. Se pergunta, o que eu estou ignorando que poderia me fazer sorrir? Agora, talvez a resposta venha num silêncio, num toque, num arrepio, porque é assim que começa a mágica, quando você para de sobreviver e escolhe perceber. Capítulo 6. A fé que não precisa probar nada, tem coisa que a gente simplesmente sente. E pronto. Não precisa de argumento, de comprovação, nem de aprovação de ninguém. É aquela fé silenciosa que mora no fundo da alma e diz, vai dar certo. Mesmo quando tudo lá fora grita o contrário. Durante muito tempo eu achei que fé era só para quem seguia alguma religião ou para quem vivia com um livro sagrado debaixo do braço. Mas aí a vida me mostrou na prática que fé de verdade, outra coisa, é bem mais íntima, mais livre, mais viva. É quando você escolhe confiar. Mesmo sem entender o caminho. Fé não é sobre ter certeza, é sobre seguir mesmo na dúvida, é sobre sentir que tem algo maior te guiando mesmo que você não consiga explicar o que é. E olha, quanto mais você tenta provar ou convencer os outros, mais essa fé se enfraquece, porque ela não nasceu para brigar, nasceu para sustentar. Nesse capítulo, eu quero te levar para esse lugar dentro de você, onde a fé mora quietinha, mais firme, aquela fé que segura sua mão nos dias difíceis, e sorri junto nos dias bons. Aquela que não precisa aparecer, nem fazer discurso, nem virar post motivacional, porque ela já é forte só por existir. A fé que vale mesmo é aquela que te sustenta. Quando o chão balança, e ela não precisa fazer barulho para ser verdadeira. Ela só precisa ser sentida. Vem comigo. Vamos falar sobre esse tipo de fé que não se explica, mas que transforma tudo. Entre o eu acho e o eu sinto, o poder de saber, sem ver. Tem uma diferença gigante entre acreditar e saber sem ver. E olha, eu demorei um bom tempo para entender isso. No começo eu achava que acreditar era o suficiente. Tipo aquele eu espero que dê certo, sabe? Mas com o tempo, a vida me mostrou que o verdadeiro poder está em sentir com o coração aquilo que os olhos ainda não enxergam.
acreditar. O meio fragile, balança fácil quando algo não sai como a gente espera. Vem a dúvida, o medo, o famoso e se. Saber sem ver é outra pegada. É uma certeza que nasce lá dentro, que não se explica, mas que também não se abala. Não importa. O que está acontecendo por fora menos por dentro você já sabe, e isso basta. É como se o universo cochichasse para você. Confia, tá tudo certo. E mesmo sem provas, sem sinais visíveis, você simplesmente sente que está no caminho certo. É leve, é firme. É como andar no escuro com a alma iluminada. Quando você acredita, você ainda está esperando algo te convencer. Mas quando você sabe, você já decidiu confiar. E essa confiança muda tudo. Muda o jeito que você anda, que você fala, que você enfrenta os desafios. Porque você não está esperando ver para seguir, você segue. E o caminho aparece. E olha, isso não é sobre ser positivo o tempo todo. É sobre reconhecer que existe uma força invisível guiando tudo. E que, se você silenciar um pouquinho, ela se mostra não com provas, mas com paz. Então, se hoje você está entre o acredito que vai dar certo e o sei que já está dando, te digo com carinho, vai mais fundo. Sai da dúvida e entra na certeza interna. Porque quando você sabe sem ver, é porque a alma já viu antes. Fé não se explica, se carrega no peito. Tem coisa que a gente simplesmente sente sem precisar entender. E a fé, para mim, é exatamente isso. Ela não precisa fazer sentido, ela só precisa fazer morada dentro da gente. É aquela certeza silenciosa que segura sua mão quando tudo parece desabar. Por muito tempo, eu tentei explicar minha fé para os outros. Queria que entendessem, que vissem com os olhos o que eu via com o coração. Mas aí percebi que fé não se justifica a menos se vive. E quem sente, sente. Quem não sente, tudo bem também. Não é argumento que convence, é vibração. A fé é teimosa. Ela aparece quando a lógica falha, quando os planos dão errado, quando o chão some, e mesmo assim invoca contínua. Por quê? Porque alguma coisa lá dentro ainda acredita. E isso, meu amigo, é mais forte do que qualquer prova. Fé é aquele sussurro no meio do caos que diz: calma, vai dar certo. É confiar no invisível sem precisar de placa na estrada. É pular sem ver o chão só porque algo te disse que tem rede esperando. E olha, quase sempre tem. O mais bonito é que quanto mais você tenta explicar a fé, mais ela escapa. Ela não foi feita para caber em palavras. Ela foi feita para se espalhar no corpo, no olhar, na energia. E quem cruza com alguém cheio de fé, sente na hora menos sem precisar entender nada. Então, se você tem essa chama acesa aí dentro, mesmo sem saber explicar de onde ela vem, cuida dela, alimenta, respeita, porque fé não pede explicação. Ela só quer espaço para agir. Confia e vai. Quando confiar, vira jeito de viver. Eu não sei você, mas eu já me cansei de tentar controlar tudo. Planejava cada passo, criava 1000 cenários na cabeça, sofria por antecedência. E no fim das contas, quase nada acontecia como eu imaginava. Foi aí que caiu a ficha. Confiar não é fraqueza menos, é liberdade. No começo, claro, é difícil. Dá um medo danado soltar o volante e deixar a vida guiar um pouco. Mas olha, quando você começa a praticar, percebe que confiar vira um estilo de vida. Um jeito mais leve de caminhar, mais solto, mais conectado com o que realmente importa. Confiar não é cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. É fazer a sua parte com presença, com intenção, e depois soltar o resto para o universo. É tipo plantar uma semente e não ficar cavando a terra todo dia para ver se ela está crescendo. Confia e deixa florescer. Quando confiar vira hábito, você para de lutar com a vida. Para de forçar a porta que não abre, de correr atrás do que não é para ser. Você passa a sentir o fluxo. A intuição fica mais afiada, as coisas começam a se alinhar, e até os desafios vêm com mais propósito. É como se o universo dissesse: ufa, agora que você parou de resistir, posso agir de verdade, e ele age de formas que você nunca imaginou. Então, se posso te dar um conselho de quem já tropeçou muito tentando controlar tudo, é esse. Confia de coração, com leveza, com entrega. Faz isso todo dia um pouquinho, e você vai ver. Confiar não é mais uma escolha, vira seu novo jeito de viver. Capítulo 7. Quando você para de controlar, o universo age como a gente gosta de ter tudo nas mãos, né? Agenda cheia, plano A, plano B, tudo calculadinho, achando que assim, a vida vai andar do nosso jeitinho. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi no susto. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas travam. E o contrário também é real. Quando você solta, o universo começa a agir. É como se o universo estivesse só esperando você sair da frente para poder fazer o que ele faz de melhor. Alinhar, surpreender, abrir caminhos que você nem tinha imaginado. Mas a gente fica ali,
com medo, tentando segurar as pontas, como se confiar fosse perigoso. Só que no fundo o que trava o fluxo é esse controle todo. Nesse capítulo eu quero te mostrar o poder real da entrega. Não é desistir, não é largar tudo de mão, é diferente. É fazer a sua parte e confiar que o resto vai ser cuidado. É respirar fundo e entender que o que é seu vem, que o que não veio tem motivo, que tem uma inteligência maior guiando tudo, mesmo quando parece bagunçado. E o mais bonito, quando você solta, tudo começa a fluir. As respostas chegam, as oportunidades aparecem, e o que parecia difícil começa a se desenrolar com leveza, porque olha, o universo trabalha melhor no silêncio da sua entrega do que no barulho da sua ansiedade. Se prepara, é para te lembrar que você não precisa controlar tudo para viver o melhor da vida. Às vezes, só precisa soltar e deixar o universo fazer mágica. Soltar não é fraqueza, é poder puro disfarçado de paz. A palavra rendição pode assustar. Não, dá aquela ideia de desistir, de jogar a toalha, de perder a batalha. Mas olha, quando a rendição é consciente, ela não é derrota menos. Ela é liberdade. E mais do que isso, é um baita poder escondido que a gente só descobre quando solta. O controle. Por muito tempo eu achei que render-se era coisa de gente fraca, que o certo era insistir, controlar, planejar tudo nos mínimos detalhes. Mas aí a vida veio com suas ironias e me mostrou que quanto mais eu tentava forçar, mais as coisas emperravam. E foi só quando soltei de verdade que o negócio começou a fluir. Rendição consciente é quando você decide confiar mesmo sem garantia. É parar de brigar com o universo e começar a dançar com ele. É dizer, eu fiz o que podia, agora deixo o resto nas mãos da vida. E cara, alivia. Dá até pra sentir o corpo soltando a tensão que carregava sem nem perceber. O mais louco é que, quando você se rende de coração aberto, o universo entende como um sinal claro. Agora sim, posso agir. E aí vem as sincronicidades, as ideias inesperadas, os encontros mágicos. Tudo aquilo que você não conseguia alcançar quando estava tentando controlar cada passo. Render-se não é parar. É mudar de direção por dentro. É sair do esforço forçado e entrar no fluxo leve. É deixar de ser quem empurra a correnteza para ser quem flutua nela, com confiança. E o mais bonito, a vida retribui. E retribui bonito. Então se hoje você está cansado de tentar dar conta de tudo, respira, solta, confia. A rendição consciente é o botão secreto que ativa o poder do invisível. Esquece o como e se joga no sentir. Se tem uma coisa que trava a vida da gente é esse bendito desejo de querer saber exatamente como tudo vai acontecer. A gente quer os detalhes, o passo a passo, o mapa completo com setinha piscando no final. Mas adivinha? Universal não trabalha assim. Ele não entrega spoiler, ele trabalha no sentir. Eu já me peguei 1000 vezes perguntando, tá, mas como isso vai acontecer? Como o universo vai dar um jeito nisso aqui? E sabe o que eu descobri? Toda vez que eu ficava preso nesse como, eu parava de sentir. E quando a gente para de sentir, perde a conexão com o invisível. Desapegar do como é tipo soltar o freio de mão invisível, é dar espaço para a vida surpreender, é confiar que você não precisa saber o plano inteiro para seguir o próximo passo. O que importa não é o caminho exato, é como você se sente nele. Quando você foca no sentir, tudo muda. Você começa a seguir a vibração, não a lógica. E aí o caminho que parecia complicado se abre sozinho. As respostas chegam sem esforço. As coincidências viram sinais. Porque sentir é o GPS do invisível. E ele sempre sabe o melhor atalho. Não estou dizendo para sair por aí sem direção, tá? Mas sim para soltar a obsessão por controle. Você não precisa saber o como. Precisa apenas sentir se aquilo vibra com você. Se aquece o peito. Se arrepia a pele. Se faz o olho brilhar. Então, da próxima vez que o como vir te assustar, respira fundo e pergunta: eu tô sentindo que é por aqui? Se a resposta for sim, vai, confia. Porque quando você sente, o universo entende. Quando sua vibração dança com o invisível, o universo entra no ritmo. Tem dias que tudo flui. Parece até mágica. As coisas encaixam, as pessoas certas aparecem, os sinais pulam na sua frente e você pensa, caramba, que sorte. Mas na real não é sorte, é sintonia. É quando sua vibração começa a dançar com o invisível. Eu costumo imaginar isso como uma música que só o coração escuta. Quanto mais alinhado você está com o que sente de verdade, mais claro o universo responde. Ele não precisa de palavras, de pedido formal, nem de desespero. Ele só precisa da sua energia batendo no compasso certo. Mas aí vem o pulo do gato. Não adianta forçar o ritmo. Não dá para fingir uma vibração que você não está sentindo. O universo não cai nessa. Ele sente a batida do que está vibrando aí dentro e reage. Ou seja,
Você atrai o que vibra, não o que deseja da boca para fora. E olha, quando você está desconectado, tudo trava. É tipo tentar dançar fora do tempo, sabe? Os passos ficam duros, a música parece não fazer sentido e a vida vai tropeçando. Agora, quando você solta, sente, confia e se alinha, a dança começa. E aí o invisível gira com você no salão da vida. Não precisa entender como tudo vai acontecer. Só precisa cuidar da sua energia, do que você sente, do que você emana, porque é isso que cria a ponte entre o que está dentro e o que está vindo de fora. O invisível só consegue alcançar quem está no mesmo ritmo que ele. Então, se você quer que a vida dance com você, afina a sua vibração. Sente mais. Fingeman. E deixa o universo conduzir. Capítulo 8. Você é a antena. Já parou para pensar que você é tipo uma antena viva, captando sinais, energias e vibrações o tempo todo? Pois é. Eu também não tinha me dado conta disso no começo. Mas quando entendi, tudo começou a fazer muito mais sentido. A gente acha que tá só vivendo, né? Fazendo o que tem que fazer, lidando com as coisas do dia a dia. Mas na real, a gente tá o tempo todo emitindo e recebendo energia. Pensamentos, emoções, palavras, tudo isso sai de você como uma frequência. E adivinha, o universo responde com a mesma vibe. Se você está vibrando medo, escassez, dúvida, é isso que volta. Mas se está vibrando presença, amor, confiança, gratidão, a vida começa a te entregar na mesma sintonia. Não tem erro. O transmissor e o receptor. Tudo junto. Nesse capítulo eu quero te mostrar como afinar essa antena. Como ajustar sua frequência para captar o que realmente te eleva. Porque não adianta pedir sinal se a antena está apontada para o lado errado, né? A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa frequência a qualquer momento. Com um pensamento, uma escolha, uma respiração mais consciente. E quando você muda por dentro, o mundo lá fora começa a mudar junto. Se prepara. Porque agora você vai entender de vez que não é o universo que está longe. É só a sua antena que precisa de um ajuste. Você transmite o que vibra. Seu campo energético é a linha direta com o invisível. Você já entrou num lugar e sentiu um clima estranho, mesmo sem ninguém dizer nada? Ou conheceu alguém e teve aquela sensação boa ou ruim só de estar perto? Pois é. Esse é o Temnum Campo Energy. E acredite, ele é seu canal direto de conexão com o universo. Eu demorei para perceber isso. Achava que era só impressão minha ou coisa da Minha Quebec, mas depois de viver algumas situações bem marcantes, entendi. A gente não precisa falar nada para transmitir o que está vibrando por dentro. Nosso campo fala por nós, e o invisível ouve direitinho. Esse campo é como uma nuvem invisível que ele carrega suas emoções, seus pensamentos, suas intenções. E sim, ele atrai ou repele experiências, pessoas, oportunidades. Tá tudo relacionado. Quanto mais limpo, leve e verdadeiro esse campo está, mais conexão você sente com o todo. E o mais doido, você tem o poder de ajustar isso. Não é dom, não é mistério, é escolha. Uma simples mudança de pensamento, uma respiração consciente, uma música que te eleva, um momento de gratidão. Tudo isso já mexe na sua frequência. Seu campo energético é tipo o Wi-Fi da alma. Se tá cheio de interferência, a conexão falha. Mas se está limpo, presente, alinhado, cara, o sinal do universo chega forte, claro. Então cuida dele, se observa, sente como você está vibrando no seu dia a dia. Porque antes de qualquer manifestação, milagre ou coincidência incrível, vem a energia que você emite. E lembra, quanto mais verdadeiro o seu campo, mais pura é sua conexão. Bora cuidar da sua frequência como quem cuida de uma antena mágica, porque é exatamente isso que ela é. O Wi-Fi cósmico, como pensamentos, emoções e vibrações falam com o universo. Sabe quando parece que o universo entendeu exatamente o que você estava sentindo mesmo sem você dizer uma palavra? Pois é, não é mágica nem coincidência. É linguagem vibracional. É como se nossos pensamentos, emoções e vibrações fossem o idioma secreto que tudo ao nosso redor entende. Eu achava que só o que era falado ou escrito é que tinha poder, que nada. Com o tempo fui percebendo que a vida responde muito mais ao que você sente do que ao que você diz. E isso é libertador. Mas também dá um friozinho na barriga, né? Porque aí a gente percebe que não tem como esconder nada de verdade. O que está dentro transborda. Sempre. É como se cada pensamento fosse um sinalzinho enviado para o universo. Cada emoção, uma frequência. E cada vibração que a gente emite vira uma mensagem invisível voando por aí, atraindo mais do mesmo. Tá triste, atrai mais tristeza. Tá vibrando alegria, a vida devolve sorrisos de volta. A grande virada para mim foi quando entendi que a gente não precisa explicar nada com palavras para o universo. Ele não escuta português, nem inglês. Ele sente energia. E energia não mente. É direta, é sincera, é crua.
Então, bora cuidar do que a gente pensa, sente e vibra, não para fingir que tá tudo bem, mas para começar a se alinhar com o que a gente realmente quer viver. Às vezes só mudar a emoção já muda tudo. Às vezes o silêncio com gratidão fala mais alto que 1000 pedidos desesperados. No fim das contas, a gente é tipo uma antena que transmite e recebe, e o canal está sempre aberto. Só que ao contrário da TV, o controle está na sua mão. Vibra bonito, pensa leve, sente profundo e assiste o universo responder. Porque sim, o invisível fala e ele responde a tudo que você emana. Sintoniza aí como ajustar sua frequência para sentir o que não dá para ouvir. Tem coisa que a gente não escuta com os ouvidos. E tá tudo bem, porque nem tudo que é importante faz barulho. Às vezes, o que muda a vida da gente vem no silêncio de um arrepio, no olhar de alguém, num pensamento que chega do nada. E se a gente não tiver com a frequência certa, passa batido. Eu descobri na marra que o segredo não é gritar pro universo, mas aprender a escutar o que ele sussurra. E olha, o universo é um baita comunicador silencioso. Ele fala com sinais, com emoções, com sensações. Só que, para captar isso tudo, a gente precisa ajustar a nossa energia. Igual rádio antigo, se não tiver na sintonia certa. Sou venqueado a ajustar a frequência para mim é tipo limpar os filtros da alma. É respirar fundo, se acalmar e parar de querer controlar tudo com a mente lógica. Porque enquanto a gente está no modo correria ou preocupação, não dá para captar o que está no ar. É preciso baixar o volume do mundo de fora para ouvir o mundo de dentro. E como faz isso? Não tem fórmula mágica, mas tem uns caminhos que ajudam. Meditar sem pressão, tá? Andar descalço na grama, olhar pro céu sem pressa, escutar uma música que toca lá no fundo. Qualquer coisa que te traga de volta pro agora e pra sua essência. Quando você se alinha com você mesmo, a frequência ajusta. E aí, as respostas vêm mesmo sem ninguém ter perguntado nada. É meio maluco, eu sei, mas é lindo e real. Então, da próxima vez que sentir que está tudo confuso, respira silêncio e observa, porque, às vezes, o universo está falando com você. Só que num idioma que não usa palavras. Capítulo 9. Amor. A linguagem do invisível. Tem coisa que a gente sente e não sabe explicar. Só sente e sente forte. O amor é exatamente isso. Não dá para medir, nem pesar, nem colocar numa equação, mas ainda assim, ele move montanhas, transforma tudo, muda nosso estado, nossa frequência, nossa vida. E quer saber? Para mim, o amor é a linguagem mais pura do invisível. Eu não tô falando só daquele amor de filme, cheio de romance e final feliz. Tô falando do amor que é energia, presença, conexão, aquele que aparece no sorriso de um desconhecido, num abraço apertado, num olhar silencioso que diz estou aqui. Amor é quando o coração fala mais alto que qualquer palavra. Tem coisa que só o amor entende. E tem momentos na vida que só o amor consegue traduzir o que a alma está tentando dizer. Não precisa de lógica nem de explicação. É como se o universo inteiro falasse essa língua e a gente no fundo também soubesse. Só que às vezes a gente esquece de ouvir. Nesse capítulo eu quero te lembrar disso. Que o amor não é uma teoria. É uma vibração. QLT, em tudo, até nas pequenas coisas que passam despercebidas. E que quando você se abre para sentir de verdade, sem medo, sem resistência, o invisível começa a conversar com você no idioma mais poderoso que existe. Amor que vai além da pele. Tem coisa que a gente sente que é tão forte, tão intensa, que nem cabe no corpo. Sabe do que eu estou falando, né? É esse tal de amor, que não precisa de toque para arrepiar, nem de presença para ser sentido. É como se fosse uma energia dançando no ar. Um tipo de magia que a gente não vê, mas sente até os ossos. Eu já tentei explicar isso para mim mesmo várias vezes. Mas toda vez que coloco em palavras, parece que falta alguma coisa. Porque o amor de verdade não mora só no beijo, no abraço ou no corpo. Ele mora no espaço entre um olhar e outro, no silêncio que diz tudo, no pensamento que aparece do nada quando a pessoa nem está por perto. É surreal, mas é real. Às vezes, o mundo quer convencer a gente que amor é contrato, é rotina, é obrigação, mas não é não. Amor é vibração. É uma força invisível que conecta o que é verdadeiro, mesmo que 1000 quilômetros separem dois corações. Jay sentiu isso de lembrar de alguém e a pessoa mandar mensagem na hora, de pensar numa resposta e o universo te devolver num sinal. Pois é, isso não é só coincidência, é sintonia. E o mais doido é que, quanto mais você se abre para sentir o amor como energia, mais ele te transforma por dentro. Cura, eleva, expande, dá aquele calorzinho bom no peito que nem precisa de motivo. É como se o universo te abraçasse inteiro, sem pressa, sem cobrança. Então se hoje você está aí se perguntando se vale a pena amar, mesmo sem entender tudo, a resposta é sim, porque o amor verdadeiro transcende o físico, quebra a lógica, desmancha limites e toca a alma onde ninguém mais alcança.
E quando você entende isso, meu amigo, viver nunca mais é igual. Conexões que a gente não explica, só sente com a alma. Tem gente que entra na nossa vida e pronto. Parece que sempre esteve ali. Não precisa de história, não precisa de lógica, nem de explicação racional. Só acontece, só se sente, e é nessas horas que eu paro e penso, tem coisa que não veio do acaso, veio de um lugar maior. Invisível, mas cheio de intenção. É louco, né? Às vezes a gente conhece alguém num instante e parece que já conhece há vidas. O papo flui, o tempo some, o coração acalma, não tem esforço. No tempos, só tem presença e sintonia. Dá até aquele friozinho na barriga, como se o universo estivesse sussurrando. É isso. E olha, eu já tentei entender esse tipo de relação pela lógica. Mas a verdade é que o amor, a amizade, a conexão de alma, não são para serem entendidos, são para serem vividos. Quando a gente tenta demais explicar, perde a beleza do mistério. E cá entre nós, o mistério é a alma do encanto, né? Tem encontros que vêm para ensinar, outros para curar, e alguns só para lembrar a gente de quem a gente é de verdade. Não é sobre tempo, é sobre intensidade. Não é sobre presença física, é sobre vibração. E quando bate, meu amigo, bate forte. Focus sobe, não precisa que ninguém diga. Então se um dia você se deparar com uma dessas pessoas que te tocam lá dentro, sem nem precisar encostar, agradece, vive, sente. Não tenta rotular, nem prender, porque o que é de alma não cabe em rótulo. Só cabe no coração e olhe lá. No fim das contas, são essas conexões que valem ouro. Aquelas que vêm de leve, mas deixam marcas eternas. Aquelas que não fazem sentido na cabeça, mas fazem morada no peito, porque as relações mais verdadeiras a gente não explica. A gente sente amor inconditional. A tomada secreta que liga você ao todo. Sabe aquele tipo de amor que não cobra, não exige, não julga, não mede? Pois é, esse é o tal do amor incondicional, e ele é mágico. É tipo uma senha secreta que te conecta direto com o todo, com esse universo gigante que pulsa em silêncio dentro e fora da gente. Eu demorei para entender isso. Sempre achei que amar era sentir borboletas, querer o bem, estar junto. Mas não. Amor de verdade, aquele que vem da alma, não espera retorno. Só existe, só flui, só ilumina e olha. Quando você ama assim, sem condições, sem expectativa, algo muda. Dentro e fora, é como se o coração virasse uma antena poderosa, captando tudo o que vibra alto. Tudo o que é divino, tudo o que é essência. De repente você sente que faz parte de algo maior. Algo invisível, mas real pra caramba. Parece até que o universo sussurra pra você. Agora sim. Você entendeu o jogo? E não precisa ser com alguém específico, não. Pode ser com uma árvore, com um cachorro, com uma lembrança boa, com você mesmo. Quando você ama tudo sem querer mudar nada, sem querer moldar a sua imagem, você se alinha com a própria frequência da criação. E isso, meu amigo, é poderoso, não? É sobre religião, doutrina ou regra. É sobre sentir que o outro é você também, que tudo está ligado, que a separação é só ilusão da mente. Amor incondicional é quando o ego cala e o coração canta. Então, se você quiser realmente se conectar com o todo, começa a amar mais. Do jeito mais puro, mais bobo, mais sincero. Porque é nesse tipo de amor que mora a chave. E quando essa chave gira, meu irmão, clique. Tudo começa a fazer sentido, sem precisar entender, só sentir. Capítulo final, Viva o Invisível. Chegou a hora. O último capítulo, mas não o fim. Pelo contrário, esse é só o começo de uma nova forma de viver, sentir e perceber a vida. Depois de tudo que a gente explorou juntos até aqui, só tem uma coisa que faz sentido pra mim agora. Viver o invisível. E o que isso quer dizer? Quer dizer se abrir para aquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. É confiar no frio na barriga, no arrepio que aparece do nada, naquela intuição que sussurra baixinho. Vai por aqui. É viver com os olhos fechados e a alma escancarada. O mundo grita, mas o invisível sussurra. E se a gente não aprender a silenciar por dentro, a gente perde os sinais. Vive correndo, sobrevive, mas não sente. Não sente de verdade. E, olha, sentir é viver. Sentir é o atalho mais direto para tocar o que realmente importa. Esse capítulo final é tipo um convite mesmo, um chamado, uma piscadinha do universo dizendo: agora que você sabe, bora viver diferente. E viver diferente não é mudar tudo por fora, é mudar por dentro. É deixar que o invisível vire direção, combustível e companhia. Pode parecer meio doido, né? Mas é aí que mora a beleza. Quando a gente solta o controle, o invisível assume o volante e ele dirige bem, viu? Leva a gente para uns caminhos que a mente jamais teria coragem de ir sozinha. Então,
respira fundo, solta o peso, fecha os olhos e vive. Vive com o coração, com a pele, com a alma. Vive o invisível, porque é ali que mora o que mais importa. E acredite, quando você começa a viver assim, o universo sorri de volta. Bora descer da cabeça e morar na alma. Sabe aquele momento em que a mente está dando nó, rodando, feito peão? E você sente que está vivendo no modo automático? Pois é, já passei por isso várias vezes. E olha, viver só na mente cansa, suga, aperta, desconecta. A mente é ótima para resolver conta, planejar viagem, lembrar de pagar o boleto. Mas para viver mesmo, para sentir, a alma faz isso 1000 vezes melhor. Esse texto aqui é um convite carinhoso, tipo um bilhetinho do universo te chamando para descer da mente e dar um rolê dentro de você. Não tô falando para você largar tudo e virar monge. Não, tô falando de coisas simples. De sentir o vento no rosto, de ouvir o silêncio, de olhar para o céu como quem escuta um segredo. A alma fala baixinho, mas o que ela diz muda tudo. Ela não grita como a mente, ela sussurra. E esses sussurros são bússolas, são mapas, são farol no escuro. Só que a gente precisa dar espaço para ouvir. E como é que faz isso? Parando de tentar entender tudo o tempo inteiro. A mente quer lógica, explicação, resposta. A alma só quer presença. Quando a gente vive mais na alma, tudo muda de cor. As coisas simples viram espetáculo. Um café quente vira abraço. Um olhar vira conversa. Um silêncio vira conexão. É mágico, é leve, é real. E o mais louco sempre esteve aí, dentro da gente. Só esperando a gente parar de pensar tanto e começar a sentir mais. Então, bora. Bora viver menos no e se e mais no sentir? Menos no controle, mais na confiança, menos no medo e mais no amor? Te prometo. A alma sabe o caminho. E quando você começa a seguir, não dá mais vontade de voltar para a prisão dos pensamentos. Solta o nó, respira fundo e vem morar na alma comigo. Não basta saber, tem que sentir na pele. Tem coisa que a gente só entende mesmo depois que vive na pele, né? Pode vir o guru mais sábio do mundo, o livro mais bem escrito, o podcast mais profundo, mas se evoca. Não experimenta se não sente no corpo, no coração. Fica tudo meio pela metade. Eu aprendi isso na marra. Já decorei frases lindas, já anotei conselhos poderosos, já falei como se soubesse. Mas só quando a vida me jogou no meio do furacão, é que aquela sabedoria virou verdade dentro de mim. Antes era teoria, era bonitinho de repetir. Agora é tatuagem de alma. É por isso que eu digo com todas as letras. A verdadeira sabedoria é experiencial. Não adianta só entender com a cabeça, tem que deixar o corpo e a alma sentirem também. E, olha, às vezes dói, às vezes bagunça tudo, mas depois vem uma clareza que livro nenhum consegue dar. Tipo assim, você pode estudar o que quiser sobre amor próprio, mas é só quando você escolhe se respeitar numa situação difícil que o amor próprio vira real. Você pode saber tudo sobre confiança, mas só quando confia, mesmo sem saber o resultado, que entende o que é confiar. De verdade, a vida ensina diferente. Ela ensina no susto, na surpresa, no silêncio. E se você estiver aberto para aprender com ela, menos com os tropeços, os reencontros, os nãos, os sininhos que tocam do nada menos, aí sim você começa a acessar o que eu chamo de sabedoria viva. Então, se posso te dar um conselho hoje, é esse. Não espere entender tudo para agir. Vai e vive. Vai e sente. Vai e aprende com o caminho. Porque tem coisa que só o coração traduz. E tem lição que só o tempo revela. E quando chega, é impossível esquecer. A liberdade de sentir sem precisar entender. Chegou a hora de fechar esse ciclo. E sabe o que fica ecoando aqui? Dentro de mim. Uma frase que mudou meu jeito de viver. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso me permitir sentir, ufa, que alívio dizer isso em voz alta. Porque, vamos combinar, a gente passa a vida tentando entender tudo, controlar tudo, decifrar cada vírgula da existência como se fosse uma equação complicada. Mas a vida não é um problema para resolver. Ela é um mistério para ser vivido, sentido e respirado. E foi quando eu larguei essa mania de querer ter todas as respostas, que as coisas mais lindas começaram a acontecer. De verdade. Quando eu soltei o controle, abriu espaço para magia, para leveza, para aquela sensação gostosa de que o universo está ali, do meu lado. Mesmo quando tudo parece meio doido, hoje eu sei que sentir é meu superpoder. Sentir me conecta, me alinha, me revela caminhos que a razão nunca enxergaria. E olha, às vezes eu sinto e não entendo nada, mas tudo bem, porque tem coisas que a mente não alcança, mas o coração já entendeu faz tempo. Então, se você chegou até aqui comigo, respira fundo agora. E sente esse momento, sente o silêncio. Sente o que está vivo aí dentro de você. E se dar um friozinho na barriga, um calor no peito, ou até uma lagriminha no canto do olho, é só sinal de que você está presente. E isso já é tudo. Grava essa afirmação com carinho no seu coração. Eu não preciso entender tudo.
Eu só preciso me permitir sentir Pork Center. É onde mora o milagre. E você merece viver cada pedacinho dele.